E eu sou Karina Muniz, sou a diretora desse programa, produtora, a social Ela é o media. Bombril, né? E eu tô aqui apresentando. Eu vou querer fazer isso também. Eu sou coordenadora do PSD Mulher, eu sou mãe, sou pedagoga, sou advogada, enfim. Tudo também, mano. Mulher, é isso aí mesmo. E fica com a gente, curte esse vídeo e também compartilha. Se inscreve lá no canal, dá o like, né? Faça aquele negocinho legal. Compartilha com todo mundo. Então sejam bem-vindos ao primeiro Fala com Ian! Eu e a Francisca, a gente tem algo em comum. Nós duas somos meninas do interior. Francisca, conta pra mim como é que foi crescer lá na zona rural de Manaquiri. Rapaz, não foi fácil não, viu? Até porque eu fui uma menina da cidade que foi morar no interior. Então eu fui com 9 anos, super revoltada pro interior. Chegando lá eu descobri que eu tinha que pegar um barco pra ir pra aula. Meu Deus. Não, a do barco foi ótima. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã pra poder chegar na escola às 8. E esse percurso todo era feito de barco. Então tu imagina, tu acordar 3 horas da manhã, você descer para a beira, que quer dizer, o pessoal do Amazonas sabe, né? Beira do rio, tem lá uma balsa e você toma banho naquele escuro. Até porque a água do tanque que a gente carregava eu não conseguia, era muito fria. Então assim, essa transição eu agradeço por ter tido ela, mas não foi nada fácil, porque eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na escola eu tinha tênis, eu tinha bolsa de carrinho e as minhas amigas não tinham. E aí era complicado, porque elas ficavam olhando pra mim, eu ficava olhando pra elas. Teve uma época, inclusive, que eu fazia essa troca. Eu emprestava minha bolsa, eu trocava de roupa com elas no barco, pra elas usarem o tênis, e eu queria usar o chinelo, porque eu queria saber qual era a sensação. Então, assim, foi um período de adaptação, fui morar com minha avó, mas não foi nada fácil, teve muita coisa. Tem o negócio de seca e cheia dos rios, você tem que enfrentar lama, tu tem que tomar banho de cacimba, tem que cavar a cacimba. Menina, o meu interior é até fé, e eu não morava na zona rural, né? Eu morava lá na cidade mesmo. E eu não tive que passar por tudo isso, mas eu imagino a dificuldade de uma pessoa que mora na zona rural. E a Francisca tem toda essa vivência, né? De uma menina que realmente veio lá da roça, digamos assim, e chegou aqui, hoje é coordenadora do PSD. Como é que tá sendo ser mulher trabalhando, grávida? Olha, o PSD ele sempre foi um desafio. O PSD foi o meu primeiro emprego. Eu queria muito sair do interior. Com 18 anos, me disseram que estava tendo uma vaga aqui como copeira. E aí eu vim e fiz a entrevista como copeira. Tu soube lá no Manaquiri que tava tendo essa vaga? Deixa eu contar, eu fugi. Menina! Eu vim pra cá cuidar de uma tia. E por meio disso eu fiquei sabendo, eu trabalhava num lanche como chapeira. E aí eu descobri que tava tendo uma vaga no PSD. A menina que tinha sido contratada pra recepção falou: olha, tá tendo uma vaga de copa, você não quer ir comigo? Eu não sabia nem pegar ônibus. E aí eu disse: eu vou contigo, porque eu não queria mais voltar. Entendeu? Eu já tinha um emprego lá, eu era instrutora de informática básica e avançada pelo CETAM. E eu queria sair, porque iam querer me casar, com certeza. E eu não queria casar, eu não queria ser professora, eu queria ser algo mais. E aí eu fui, fiz a entrevista. Eu lembro muito bem que o secretário-geral olhou pra mim e disse: você pode começar hoje? Porque tava no período de eleição. E aí eu comecei no mesmo dia. Passei uma semana na Copa, próxima semana eu já tava na parte administrativa, porque ele descobriu que eu tinha cursos, descobriu que eu tinha graduação. E hoje sou coordenadora. Então, o PSD, ele foi algo que me deu muita oportunidade. Por meio do PSD, eu fui trabalhar na Casa Civil, onde eu trabalhei em 5 governos, né? Eu tenho 29 anos, mas aí eu trabalhei com o governador José Mello, Amazonino Mendes, Davi Almeida, Wilson Lima. Então eu pude acompanhar. Quando eu entrei nessa área administrativa e política, confesso para vocês que eu não sabia. Não sabia para que servia um governador, qual era o objetivo da política, como funcionava a questão administrativa, e tudo isso eu tive a oportunidade por conta do PSD.
E assim, a Francisca tá aqui há 10 anos. Eu sou um vinil aqui. Não vamos fazer esse cálculo, mas ela está aqui há 10 anos. E de todos esses momentos que você viveu, Francisca, aqui com o PSD, qual foi o que mais te marcou, assim, que tu fala, cara, inesquecível? Conhecer o presidente nacional, Gilberto Kassab. Fui para São Paulo a trabalho e a gente teve reunião na sede do partido, tudo bem, mas não tinha conhecido ele. Aí eu fui. Tipo assim, mas eu fui De supetão. de calça jeans, eu tava igual a Maísa, porque eu tinha passado pelos quiosques de São Paulo e tinha enrolado meu cabelo. Meu Deus. E aí eu chegando lá, né, me identifiquei com medo e tal. Entrei no elevador. Apertei no botão do elevador. Quando abre o elevador, Gilberto Kassab. Tudo bem? Como é que vai, presidente? Tá tudo certo? E aí a gente foi conversar. E detalhe, eu sentei no lugar dele. Meu Deus. Ele estava sentado no lugar no sofá e eu não sabia, porque eu tinha chegado naquela hora. Ele me recebeu na casa dele. E aí eu sentei no lugar dele. E aí a gente começou a conversar. Eu tive oportunidade por conta de um projeto dele, enquanto ministro, que foi o de inclusão digital. Foi por conta disso que eu tive ensino médio, foi por conta disso que eu tive acesso a curso de informática básica e avançada. E aí eu contei a história dos cursos para ele. Eu ia todo sábado pra Manaquiri, pra sede. Então era mais ou menos 1 hora de viagem até lá. Meu pai me levava todos os sábados, ficava esperando no sol pra eu poder ter acesso ao curso de informática básica e avançada. Nossa, que ralado. E aí depois que eu terminei o curso, eu me candidatei lá, né? Se não, eu vou tentar pra instrutora, até porque minhas amigas não tinham a mesma oportunidade que eu. E eu passei. Fui ministrar aula. Eu ministrava aula para duas turmas. Eu tinha 40 alunos, 20 de manhã e 20 à tarde. E eu só tinha um computador, a minha vontade de dar aula Um sonho. e um data show. E aí eu falei para ele que quando tinha a questão de dar aula prática, principalmente a questão de atalhos, essas coisas, eu mandei todo mundo desenhar um teclado de papelão. A gente tinha um teclado, um computadorzinho de papelão, e era como eu conseguia ensinar as teclas, essas coisas. E ele ficou emocionado, e eu fiquei mais emocionada ainda de quando você chega e encontra uma pessoa assim, eu acho que passa um filme na tua cabeça, tipo, de todas as tuas dificuldades e onde tu chegou, e que o trabalho daquela pessoa fez a diferença na vida de alguém. Então, eu escolhi o partido certo, né? Que bom que eu bati na porta do PSD atrás de emprego, nem que fosse como copeira, porque eu não seria advogada, não seria coordenadora, não teria participado de uma eleição se não fosse o PSD. Sim. A Francisca falou, e assim como eu, a gente teve que sair do interior não para ser mais, mas para tentar uma coisa diferente. Porque a gente sabe que, infelizmente, no interior não tem tanta oportunidade assim. Eu jamais chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse saído de casa, assim como ela, e não tivesse deixado a família para trás, na verdade? Sim. A gente tem que abrir mão de familiares, abrir mão de amigos, de tudo, porque às vezes a gente não tem essa infraestrutura no nosso município. Ou quando tem, é só para aquela turminha ali, para aquele ciclo que tá ligado ao prefeito ou aos vereadores. Então, essa questão de trazer oportunidade, eu digo que bom que eu saí, porque hoje em dia as minhas amigas me viram, elas puderam sair, algumas de lá, e me viram como diferente. E hoje eu fui candidata também. Então, quando eu fui candidata, eu tive essa oportunidade de bater na porta das pessoas e, tipo, levar, opa, vocês podem estar aqui no meu lugar, vocês podem tentar também. Hoje em dia, meu irmão é candidato. Olha, menina, aí já vai ajudando ali a comunidade, né? Isso. É bom ter que a gente pensa nessa questão de devolver para onde a gente veio tudo aquilo que a gente conquistou, tendo que sair de onde a gente Não, saiu. e detalhe, quando eu decidi ser candidata, fui candidata a vereadora em 2020. O que foi que aconteceu? Foi um candidato a vereador, ou era prefeito na época na minha escola. E eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, e ele saiu levando brinquedo pra todo mundo. E eu lembro que eu cheguei em casa com uma batedeirazinha, eu disse, mãe, eu quero ser que nem aquele homem.
e ele era candidato a prefeito. Olha. Aí eu disse, pois eu quero ser prefeita da minha cidade, eu quero ser prefeita de Manaquiri. Então, assim, às vezes o gesto, ele é muito pequeno. A gente pensa que é um gesto pequeno. Você vai, às vezes, pedir voto na casa da pessoa e a pessoa te recebe, às vezes a pessoa só quer conversar, mas aquilo faz a diferença na vida de uma criança ou até mesmo daquela pessoa, daquele idoso, daquela mãe que te recebe ali. Às vezes é só um gesto que a gente precisa e que faz toda a diferença, né? Exatamente. Quando eu era criança, eu fui entrevistada na escola. E aí, tipo, eu gostei tanto de falar pra câmera que agora eu tô aqui falando com vocês. Porque eu, com 6 anos, dando entrevistas sobre sei lá o quê, mas eu falei, cara, me senti assim, sabe? Foi como se eu me encontrasse no mundo naquele momento. Então são pequenos momentos da nossa vida que vão fazendo a gente ir se construindo, né? E essa foi a minha fonte de inspiração, né? Foi aquele momento. E pra ti, Francisca, qual foi a tua fonte de inspiração? Uma pessoa, um momento que tu olhe e fale, cara, eu quero ser daquele jeito, é ali que eu me encaixo. Então, minha primeira fonte de inspiração foi o candidato que eu falei, que foi quando eu olhei assim, opa, existe um caminho que é a política. E aí, posterior a isso, eu conheci a Alda Marcantoni, que é a presidente do Nacional do PSD Mulher. E eu tive a honra de ir pelo PSD fazer um curso com as mulheres de todo o Brasil. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquela coisa institucional, aquela coisa assim, estou fazendo por obrigação. Mas ela passa, que é uma coisa que ela luta pela participação feminina. Ela luta pela participação feminina há mais ou menos 30, 40 anos. Ela foi vice-prefeita de São Paulo, que não é pouca coisa. E você vê uma mulher da idade dela, até porque naquela época dela tenho certeza que tinham muitas restrições. Hoje em dia a gente tem uma liberdade de vestir, de se tatuar, de colocar o cabelo do jeito que a gente quer. E na época dela isso não existia. Mas ela continua lutando pela igualdade. Então, assim, minha fonte de inspiração hoje, se me perguntarem, você quer ser política? Talvez, futuramente. Mas naquele dia no curso, vendo ela incentivar outras mulheres, eu quero ser que nem essa mulher. Ou pelo menos metade, porque, assim, fica difícil ser Alda Marcantoni. Francisca me contou uma história com a Alda de quando a Francisca foi contar pra ela que estava grávida e foi atualizar ela sobre o bebê. E aí a Alda te respondeu. O que ela disse? Ela disse, eu luto há mais ou menos 40 anos para que a sua filha, no caso a Ana Francisca, tenha um mundo melhor, um mundo igualitário. Então, assim, você ouvir isso da tua presidente nacional, sendo mãe hoje de uma menina, como é que eu vou dizer que eu tô no partido errado, gente? Não tem como. Então, assim, eu quero contribuir ao máximo para que mais mulheres sejam filiadas, para que mais mulheres sejam candidatas, para que mais mulheres queiram sair, eu sempre digo sair do armário. Porque às vezes não depende só da parte externa, mas depende do querer fazer a diferença. Porque você passa por tantas situações, mas às vezes a gente fica, não vai dar certo. Vocês já pensaram se eu não tivesse ido na entrevista de emprego? Se eu não tivesse ido fazer o curso todo final de semana? Eu mudei a vida de muita gente ministrando aula de informática, indo pedir voto por mais que eu não tenha ganho a eleição. Então, assim, às vezes não é o vencer uma eleição, ser candidato em si, mas é o participar. Tipo, eu sou filiada, eu chego lá no partido, vou conversar com a Karina, vou conversar com a Francisca, e aquela conversa às vezes muda a vida de alguém. Então eu entendi que você começa com pequenos gestos, às vezes é ouvir, às vezes é dar um conselho, e isso é muito importante. Então o PSD ele tem essa abertura, olha a estrutura que nós temos hoje, né, para um podcast de assuntos femininos, e é isso. Vamos dar continuidade. Você foi a nossa convidada a participar. Para quem não sabe, eu meti ela aqui nisso. Ela é nossa produtora, sendo apresentadora também.
Porque eu acho que mulher, uma tem que incentivar a outra, uma tem que ser fonte de inspiração para outra. E por mais que a gente tenha histórias parecidas, ela teve a realidade da cidade, do município pequeno, e eu tive da zona rural. Da zona rural. Imagina exatamente. quantas filiadas nós não temos que tem a mesma situação que a gente. Que a gente, né? Eu vi uma vez uma frase que fala que uma mulher nasce de outra mulher e que é por isso que ela é 2 vezes mais forte. Então, tu achas essa conexão, não somente da mulher do partido, mas também das mulheres em geral, uma questão muito importante e tu vê isso no teu dia a dia? Sim, eu vejo, e eu vejo assim, às vezes mulher disputa com mulher, que é uma coisa que eu não acho legal. Eu recebo todas as candidatas de forma igualitária. Eu tenho preferida? Não. Não tenho, porque eu acho que cada mulher é única na sua esfera. Mas eu vejo que você ser fonte de inspiração, por mais que você seja mulher, sempre tem um homem por trás. Se não fosse o meu pai me levar, tipo, para todos os cursos, nossa. Tem o apoio das mulheres, mas também tem o apoio da família, né? Foi um momento muito difícil pra tia. A Francisca tá até emocionada aqui quando ela o perdeu. Quer dar uma pausa? Eu acho que todo mundo, por mais que doa, a pessoa sempre tem alguém ou sempre tem um calcanhar de Aquiles. Eu lembro que teve uma candidata que entrou em contato comigo que ela estava querendo desistir porque ela tinha perdido a mãe recente. Então, assim, todo mundo tem uma dor em algum lugar. A Francisca, ela me mostrou o vídeo e eu vou soltar aí pra vocês verem também. O vídeo dela levando, junto com a família dela, o irmão, na voadeira, o pai dela, aonde ele queria ser enterrado. E é toda uma questão de dificuldade, mas realizar o último desejo dele era importante, até porque ele lutou muito para realizar os teus. O meu pai, ele tinha umas vontades, tipo assim, ele construiu uma mesa porque ele queria ser velado naquela mesa. Meu Deus. A gente mora... Ele a casa foi dos meus preparado, pais né? é um flutuante. E na época que ele faleceu, tava na época da estiagem. Então a gente tinha um espaço dessa largura pra passar naquelas mini rabetas, ou seja, saímos distribuindo 3 a 4 pessoas pra cumprir o que ele queria. Então, assim, eu acho que todo mundo tem uma pessoa que é fonte de inspiração e que possivelmente hoje pode não estar aqui, mas meu pai era serrador de madeira. Então, se eu tive um computador para dar aula, foi porque ele se esforçou e me deu, entendeu? Ele chegou pra mim e perguntou: meu filho, o que você quer de 15 anos? Eu disse: pai, eu queria um notebook. Não queria fazer festa pra ninguém, eu queria um notebook, um data show, porque eu queria dar aula, eu queria ganhar meu dinheiro. E ele se esforçou ao máximo e ele me deu. Assim como ele tinha guardado, tipo, o dinheiro do combustível todo final de semana pra me levar pro curso. Então, eu sempre digo que incentivar as mulheres não é só função de mulheres. Às vezes você é pai, às vezes você é tio de alguém, às vezes você é amigo de alguém e você acaba ali cortando os sonhos de alguém com alguma coisa que você fala. Uma fala pode cortar as Uma asas. brincadeira na escola, uma brincadeira. tipo, você... Nossa, hoje você tá feia, viu? Aí Isso às já- vezes destrói o dia da já pessoa. acaba totalmente. Então, eu acho que fazer política feminina também é trazer homens para política feminina e incentivar os homens a quererem fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E você não precisa vir aqui pra Manaus, se você quiser, claro que você pode vir. Mas você não precisa vir aqui pra Manaus pra mudar a sua realidade. Comece de onde você tá. Comece se filiando no PSD Amazonas,
Posteriormente, a gente vai aqui ministrar cursos para você ser candidata ou para você melhorar, tipo, sua vida como mulher. Porque eu acho que o trabalho de uma mulher é incentivar a outra. E assim, não desistir. Eu acho que uma das coisas que me fez chegar aqui hoje, realizando o sonho de ser mãe, de ser advogada, não era meu sonho ser coordenadora no partido, mas acabou virando, foi justamente essa questão de não desistir. É você enfrentar uma dificuldade e você passar por cima dela. Tipo assim, eu tive, como eu era filha única, mulher, e assim, meu irmão, ele nasceu depois, agora que ele tem 19 anos, eu tive que aprender a pescar com meu pai. Eu acompanhava meu pai pescar. Eu tive que carregar água na lama. Então, assim, eu não tinha muita roupa. Eu tinha 3 mudas de roupa. Não tenho vergonha de falar. Quando eu cheguei pra eu trabalhar na Casa Civil, eu emprestava a roupa das minhas tias. Então, primeiramente, é você não esquecer de onde você veio. Você não perder a tua essência. Por mais que você chegue numa posição de topo, é você incentivar outras mulheres, não se esquecendo de quem você é. Sim. E o objetivo desse podcast realmente vai ser esse. Não vai ser dar visibilidade às candidatas, ao partido, mas sim às mulheres, o que a gente tem pra falar e o que a gente tem. Eu acho que é o que existe por trás de cada mulher. Quando a gente lida com blogueiras, a gente vai ter aqui, temos candidatas que são delegadas ou filiadas que... A gente tem uma afiliada que é motorista de ônibus. Então, pra ela chegar ali naquela posição, tem alguma coisa por trás. E o mais importante, tem uma pessoa, tem uma mulher que enfrentou dificuldades, tem uma mulher que teve que abrir mão de muitas coisas. Tipo, eu, às vezes, abro mão de curtir a mexida da bebê, pra que outras mulheres tenham oportunidade. Então, assim, eu chego de noite, às vezes cansada, eu fico olhando minha filha mexer, porque é o horário dela. Eu sempre digo que 9h30, 10 horas é o horário da bebê. Mas eu passo o dia todo de um lado pro outro e eu tenho que abrir mão disso. Então eu espero que seja valorizado esse momento que eu abro mão de ter com a minha filha para que outras mulheres possam participar da política. Então eu quero que isso sirva de incentivo para todas. Isso. E mais do que isso, como a gente já frisou, conhecer quem é você. E hoje foi um prazer conhecer um pouco mais de ti. Olha, gente, o próximo episódio vai ser contando a história da Karina, tá? E eu vou entrevistá-la. Já estou dando spoiler. É inédito, ela tá aqui nervosa. Mas eu acho importante a gente ter essa troca, porque... Como é que eu vou assistir um negócio que eu não sei quem é a pessoa? Tipo, eu já vou ficar assim, por que aquela menina tá ali? Quem é ela? Do nada. Muito obrigada, Francisca, por me dar esse espaço de aparecer aqui no partido te entrevistando e também ficando ao teu lado. E obrigada pela tua participação. Tá, eu só vou te agradecer depois que tu assinar a ficha de filiação. Enfim, esse foi mais um Fala com Ian. A ficha de filiação? É sério isso? Claro. Mas como assim? Como é que tu vai apresentar o programa no centro filiado, amor? Eu só vim apresentar, ninguém falou nada. É sério? Tá bom, então. Preencha seus dados, por favor. Tá.